Nós vamos falar hoje sobre os recursos de Deus. São tantos os recursos de Deus, né? Ajuda de Deus. Nós vivemos dessas ajudas do céu, desse auxílio do céu, desse recurso do céu. O que seria de nós se não fosse a ajuda do céu? Dá para você imaginar nos dias que nós estamos vivendo, se nós não tivéssemos os recursos de Deus, os recursos sobrenaturais? Basta você olhar e ver, as pessoas estão cada vez mais ficando doentes, ansiosas, porque elas não têm aquilo que nós temos, aquilo que você possui, o recurso de Deus. Os recursos de Deus são para os filhos de Deus. Claro que existe a graça comum de Deus, que é para todos os homens, mas quando falamos dos recursos de Deus, falamos da graça especial, que é aquela que Ele é totalmente voltada, que é totalmente atribuída aos filhos de Deus. Então, o que seria de nós sem esses recursos? O que seria de nós? Para isso, eu quero ler só uma partezinha do verso 7 dos Salmos 87. A parte B, o finalzinho da parte do verso 7, a parte B, do Salmo 87, que é um salmo dos filhos de Coré. Todo mundo achou? 87, o verso 7, o finalzinho, a parte B. A gente fala parte B porque fica mais fácil, né? Diz: todas as minhas fontes estão em ti. Você pode dizer isso? Podemos assentar. Todas as nossas fontes, todas as minhas fontes. É bonito, né? Isso mostra uma dependência total. Isso mostra o quanto esse salmista dependia do Senhor. Deus era o recurso maior dele. Ele era dependente totalmente dos recursos e do auxílio de Deus. Isso porque ele havia já vivido várias experiências, e ele sabia que sempre quando ele buscava esses recursos em Deus, ele sempre os achava. Porque Deus é assim, é uma fonte inesgotável. Sempre quando nós buscamos, nós achamos. E o mais importante, como diz Isaías, de graça, os recursos de Deus é gratuito, Ele não cobra, é aquilo que está disponível aos seus filhos, não há necessidade de pagarmos alguma coisa por eles, basta nós orarmos, basta nós confiarmos, basta nós vivermos na dependência de Deus, vivermos totalmente dependentes do Senhor, vivermos da providência do céu, da providência divina, e então participaremos, teremos os recursos disponíveis, teremos o auxílio do céu disponível a nós. Eu quero falar de um homem que viveu isso, que teve isso. Esses dias a pastora até pregou essa mesma passagem, mas eu quero falar com vocês de algo talvez diferente daquilo que ela tenha falado. Eu quero que você abra comigo em 1 Reis, capítulo 17. Vamos falar de Elias, esse grande profeta, que viveu talvez na dependência total dos recursos de Deus, do recurso do céu. Ele não tinha a quem recorrer. O verdadeiro filho de Deus, como os filhos de Coré cantaram aqui, diziam: todas as minhas fontes estão em ti, é aquele que vive na dependência total. Só consegue cantar isso e dizer isso aquele que é dependente 100% do Senhor.
E Elias era um homem que vivia 100% a dependência de Deus. Por isso ele também podia cantar. Será que eu posso cantar? Será que você pode cantar? Será que nós podemos também dizer que todas as minhas fontes estão em Ti? Tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, eu encontro no Senhor. Veja só o que diz 1 Reis capítulo 17, verso 1. E nós vamos estudar até o verso 7. Então mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos falando, vamos discorrer sobre os versos até o verso de número 7. Primeiro vamos ver o verso 1. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Em primeiro lugar, nós queremos ver aí quem é esse Elias, o tisbita. Era uma cidade muito pequena, era um povoado muito pequeno, ali nas redondezas de Gileade. E esse homem surgiu como que do nada. Ninguém conhecia-o, ninguém fala da sua origem, do seu pai, da sua mãe. De repente surge esse homem. E ele surge como um profeta de Deus, numa hora crítica de Israel, numa hora de apostasia. É nas piores crises, é nos piores momentos, é nos momentos de apostasia que se levantam os grandes homens de Deus. E é interessante porque, se nós fazermos um paralelo aqui, e se nós ligarmos essa pequena cidade com Nazaré, nós vamos lembrar daquilo que Natanael disse: será que pode sair alguma coisa boa de Tisbita? Será que pode surgir alguma coisa boa desse lugar? Sabe, o mais importante em se tratando de homens de Deus, em se tratando de homens que são pessoas que vivem na dependência do Senhor, não é o lugar de onde elas são, mas quem elas são. Isso é muito mais importante. Não era importante saber de onde ele era, mas quem ele era. Ele era o profeta de Deus, ele era a boca de Deus, que tinha uma mensagem para falar, que tinha uma mensagem para comunicar aquele momento difícil que Israel estava atravessando, para apontar e mostrar aonde estava o pecado de Israel, para tentar de alguma forma levar Israel de volta aos caminhos do Senhor. Então o mais importante não era de onde ele vinha, mas quem ele era. Não podemos julgar as pessoas pela aparência, de onde elas vieram, de onde elas surgiram, mas temos que julgar as pessoas por aquilo que elas são. E esse era um grande homem de Deus, que estava diante do Senhor, que permanecia diante de Deus, enquanto a maioria da nação se curvava diante de Baal, enquanto o rei de Israel, Acabe, estava preparando 1000 profetas, adoradores de Baal, para consagrar e fazer de Israel uma capital da adoração a Baal. Eis que surge esse homem. E de onde ele vem? Da presença do Senhor, da presença de Deus. Por isso que ele não temia Acabe, por isso que ele não teve medo de falar com Acabe. Acabe era o rei terrível, esposo de Jezabel, uma mulher horrível, diabólica, que matava os profetas de Deus, que sacrificava os que seguiam o Senhor e que não adoravam Baal. Mas por que ele não temeu chegar diante da face de Acabe? Por quê? Porque aquele que vive diante da face de Deus não tem medo de homens. Aquele que está diante do Senhor de pé,
aquele que está constantemente diante do Senhor, não teme os desafios dessa vida, não teme os desafios desse mundo. Você quer acabar com o seu medo? Quer acabar com o medo que você tem? Fique diante do Senhor, fique diante de Deus, e você vai ver que todo medo sairá, todo medo desaparecerá, vai deixar seu coração, vai deixar sua vida. Por quê? Porque o temor do Senhor entrará sobre o teu coração, inundará a tua vida, a tua alma, e você não temerá mais ninguém. Pode ser quem for, pode ser diante de qualquer autoridade, você falará, você dirá, você vai testemunhar, você vai dizer, você vai falar. Mas antes, você tem que estar com Deus. Você tem que estar diante do Senhor. Diante dele, é diante do Senhor. E o que é muito interessante nessa passagem é que Elias era um homem pronto para aquela época. Ele não poderia ter nascido em outra época. Era justamente naquela época. E isso é interessante, como Deus prepara pessoas para épocas específicas. Deus prepara pessoas para ambientes específicos, para gerações específicas. A gente vê isso constantemente na palavra. Nós vemos isso também fora da palavra. Domingo, sábado foi o dia da reforma. E Deus preparou Martinho Lutero para que por meio dele surgisse a reforma. E o que eu quero falar com tudo isso é que também Deus continua preparando pessoas para épocas diferentes, para situações diferentes, para gerações diferentes. E você foi preparado por Deus para essa época, assim como Elias foi preparado para aquela época. Ele não poderia nascer em outra época. Às vezes nós falamos tanta bobagem, às vezes da nossa boca sai tanta bobagem, achamos que nascemos numa época errada. Não, meu irmão, não, meu querido, nós não nascemos numa época errada. Não estamos na geração errada. Você foi preparado por Deus exclusivamente para essa geração. Assim como Elias foi formado no útero de Deus para servir aquela geração, nós fomos também formados pelo Senhor para sermos bênçãos para essa geração atual. Então Deus quer que você sirva a Ele hoje. Deus quer que você seja uma bênção para essa geração hoje. Não haverá outra chance, não haverá outra oportunidade. O tempo seu, o tempo meu, o nosso tempo é hoje. É hoje que nós temos que prestar serviços a Deus. E como nós prestamos serviços a Deus? Servindo o próximo, sendo útil ao meu irmão, sendo uma referência, sendo um influenciador, influenciando gerações, vidas, semeando fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, alegria, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a nossa geração. E eu pergunto para você, você tem servido essa geração? Ou você acha que você foi um erro? Ou você acha que você deveria ter nascido em outra época? Deus não errou. Deus trouxe você para essa geração. E Ele quer que você seja uma bênção, uma voz que clama no deserto, uma voz que clama por justiça, por amor,
Ele quer que você seja essa voz. Ele quer que eu seja essa voz. Ele quer que a gente saia do nosso recôndito, do nosso esconderijo. Ele quer que a gente deixe a nossa zona de conforto. Estava muito bom para Elias, ele poderia continuar ali, no anonimato, sem ninguém saber que ele existia. Ele poderia ficar ali, guardado, tranfiado, escondido. Mas como ele depois daria conta disso diante de Deus? Como ele iria comparecer diante de Deus? Assim como nós também, a Bíblia diz que importa que todos nós comparecemos diante do Senhor para darmos conta daquilo que nós fizemos com o nosso corpo, com a nossa vida, com a nossa história. E como nós vamos comparecer diante de Deus? Se ficamos trancados com medo. Lembre-se, o Senhor nos chamou, Ele disse: eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vades e deis frutos. Elias estava cumprindo. E cada um de nós, isso não é só para o pastor, isso não é só para o missionário, isso não é só para aqueles que desempenham funções da igreja. Não, todos nós. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal dessa terra. O que nós temos feito da luz de Cristo? O que nós temos feito com o sal que nós somos? Será que temos provocado sede nas pessoas? Será que temos brilhado a glória de Deus, ao ponto das pessoas olharem, como Jesus disse, que os homens possam ver em vós as obras de Deus, e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus? Será que por causa da minha vida, será que por causa da sua vida, alguém tem glorificado a Deus? Eu tenho sido uma testemunha de Cristo, eu tenho sido uma bênção para essa geração. Elias foi, e eu tenho que ser, e você tem que ser, nós temos que ser, porque nós temos os recursos dos céus, porque nós temos os recursos de Deus. Lembra aquilo que Tiago falou sobre Elias? Que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas fraquezas que nós. Elias não era um homem diferente de mim e de você. Ele simplesmente era alguém que serviu a Deus na sua época, na sua geração. E é aquilo que eu e você temos que fazer, porque quando nós nos dispomos, o Senhor oferece os recursos para as nossas vidas. Quando alguém se dispõe, quando alguém habilita-se a dizer: eis-me aqui, Senhor, conte comigo, eis-me aqui, Senhor, para ser luz, eis-me aqui para ser sal, eis-me aqui para ser suas mãos, eis-me aqui para ser os seus pés, eis-me aqui para ser os seus olhos, eis-me aqui para ser a sua voz. Os céus dispõem os recursos que nós precisamos. Aquele que envia, aquele que manda, aquele que convoca, aquele que chama, é o mesmo que sustenta. É dele que vem os nossos recursos, é dele que vem aquilo que nós precisamos. Então não temos por que temer. Por isso Elias não temia. Por isso ele não temia, porque ele sabia que ele podia contar com a ajuda dos céus. Por isso ele disse no final do verso 1, quando ele ora dizendo: olha, segundo a minha palavra, não haverá chuva. Por que você acha que ele disse isso? Porque ele sabia que ele podia contar com os recursos dos céus.
porque ele podia contar com a ajuda de Deus. Ele jamais falaria isso dele próprio, ele jamais diria isso, se ele não sabia que o Senhor estava com ele, que o Senhor era por ele. Ele era um homem de Deus, ele era um homem servindo a Deus na sua época. E quando nós servimos a Deus na nossa época, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, então nós temos os céus a nosso favor. Aí nós temos aquilo que Cristo disse: tudo quanto pedirdes ao Pai. Tem gente que acha que isso é para todos. Você acredita que isso é para todos? Você acredita de verdade que isso é para todos? Não é para todos. Isso é para aqueles que se dispõem. Isso é para aqueles que vivem 100% para Cristo. Isso ele disse para os discípulos, para aqueles que seguiam ele. Ele disse: até agora vocês nada pediram. Peçam e o Pai o fará. Por quê? Porque eles estavam envolvidos, porque eles serviam, porque eles trabalhavam, porque eles estavam servindo a Deus constantemente. E ele diz: segundo a minha palavra. Sabe o que eu vou dizer uma coisa para você? O homem que vive diante de Deus, o homem que sabe que ele é um chamado e que desempenha o seu chamado, ele tem uma influência poderosa no céu. A influência dele é poderosa, ele é conhecido nos céus. Elias era um homem conhecido nos céus, antes mesmo dele ser elevado, porque você sabe a história, a Bíblia diz que ele foi elevado, ele não provou a morte, ele subiu no carro de fogo e foi embora para o céu. Os céus conheciam Elias, os céus sabiam quem ele era. E eu te faço uma pergunta: será que o céu sabe quem eu sou? Será que o céu sabe quem você é? Será que nós temos influência no céu? Será que nós temos influência? Será que nós podemos entrar na despensa do céu e pegar aquilo que nós precisamos? Será que eu posso entrar no céu e ali desfrutar de todos os recursos de Deus? Quem é que pode, quem é que tem acesso às suas coisas? São qualquer pessoa? Ou somente aqueles que são os mais chegados? Quem é que tem acesso total às coisas da sua casa? Quem é que tem acesso total no céu? Senão os amigos, senão os servos verdadeiros, senão aqueles que servem a Deus continuamente, senão aqueles que dão suas vidas por amor ao Evangelho, senão aqueles que são comprometidos com o reino. A esses sim, os recursos estão disponíveis. Os recursos estão lá para esses que estão servindo a Deus em suas gerações. Você tem servido ao Senhor? Ou você é mais um? Eu sou um diferencial? Ou eu sou apenas mais um na multidão? Sirva a Deus na sua escola, na sua empresa. Que eles saibam que você é um servo de Deus. Que eles saibam que você tem uma palavra de Deus. Que eles saibam que você é um homem de caráter. E aí, quando você precisar, você pode contar com os céus. Aí quando alguém chamar você, os céus também abrirão as portas para você. E aí você vai ver que a coisa acontece, irmão.
Não é tão fácil assim. E o texto diz, o verso de número 2 e 3, que depois veio a palavra do Senhor a Elias e disse: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite. Olha os recursos de Deus já aparecendo aí, mais ainda. Apareceu quando ele disse, segundo a minha palavra, agora está aparecendo nessa palavra do ribeiro de Querite, que está ao leste do Jordão. Quando o Senhor disse, retira-te até o oriente, ele estava enviando Elias para o deserto. Você sabe o que a palavra deserto significa? Deserto na Bíblia, literalmente, é a casa de Satanás. Ele estava sendo enviado para a casa de Satanás, lugar de solidão, lugar de morte. Mas o homem de Deus não teme esses lugares, porque lá também tem os recursos de Deus, porque lá também tem os recursos dos céus. O deserto na vida de Elias não foi um acidente. O deserto na minha vida, na sua vida, tem que ser um apontamento. Deus está apontando, Deus está dirigindo, Deus está mostrando, orientando. Não pode ser um acidente na sua vida, não é acidente na vida daquele que serve a Deus. Não é um acidente, está no currículo do servo de Deus, está no currículo daquele que serve ao Senhor, está no currículo daquele que serve ao Senhor na geração dele. Por quê? Porque Deus quer mostrar o poder dele até no deserto, até na casa de Satanás, até no lugar mais desprovido. Elias precisava conhecer e saber que aquele que o havia chamado cuidaria dele. Elias precisava saber que aquele a quem ele estava andando seria responsável pela vida dele. Quando você entregou sua vida a Jesus, você não só entregou a Ele, mas você entrou em aliança com Ele, e isso deu a você o direito dele ser o responsável pela sua vida. Portanto, se você é fiel a Jesus, se você tem uma aliança com Ele de verdade, não te faltará nada. Até mesmo no deserto, Ele estará com você. Até mesmo no lugar mais desprovido dessa terra, Ele mostrará que Ele é fiel, que Ele é quem cuida da sua vida, é quem zela da sua vida. Deus estava ensinando coisas para ele, Deus está ensinando nessa noite a você e a mim, que nós precisamos aprender a depender de Deus, a confiar em Deus, saber que Ele é aquele que cuida de nós, que Ele é o Deus de toda provisão, que nada vai nos faltar. Sabe por quê? Porque senão alguns textos da palavra de Deus não fazem sentido. Por que ter essa Bíblia aqui se eu não provo ela na minha vida? Por que, meu irmão, ser um crente nominal? Eu não quero ser um crente nominal, eu quero ser um crente experimental. Eu quero experimentar a Deus, eu quero provar Deus, eu quero ver como Ele é bom. Por isso os Salmos diz: ó, provai e vede que o Senhor é bom, Deus é bom.
Você já provou da bondade dele? Você já provou da fidelidade dele? Você já provou a provisão de Deus? É um recurso do céu que os filhos dele vivem aqui, não provam, não experimentam. Sabe por quê? Porque são tomados pelo medo, porque são tomados pela ansiedade. Então não deixa Deus ser Deus. Antes de Deus mostrar, antes de Deus agir, antes de Deus colocar a providência dele para trabalhar para o filho dele, eis que o filho dele já toma a frente e ele mesmo vai procurar alguma coisa e não espera Deus agir. Não espera Deus agir. Quantas vezes nós nos adiantamos? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso próprio jeito? E então vamos empurrando de lado, vamos deixando de lado. E aí Deus, que não é intruso, vai vendo seus filhos vivendo, passando, sem fazer uso da providência. Você já provou, você já viu a providência, você já viveu, você tem uma experiência da providência de Deus na sua vida? É tão gostoso, irmão, é tão maravilhoso. Oh, provai e vede que o Senhor é bom. Elias, porque você foi minha testemunha. Elias, porque você tem me servido nessa geração, eu vou mostrar que eu cuido de você. Eu vou mostrar que eu sou o pastor que conduzo as minhas ovelhas, e eu encontro pastos verdejantes no deserto, e eu encontro águas, e eu faço elas deitarem, elas descansarem, porque eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. O seu ovelho é bode. Verso de número 4 e 5 diz: que beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos, mais recursos dos céus, que são os corvos, que ali te sustentem. E assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. A vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que Deus não pode nos proteger. Nunca. Nunca. Por isso você não precisa temer em entregar sua vida ao comando dele, em viver a vontade dele. Quando Paulo disse aos romanos, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Paulo sabia corretíssimo do que ele estava dizendo. Paulo havia entregado a vida dele à vontade de Deus. Paulo havia colocado a vida dele no centro da vontade de Deus. E o melhor lugar para mim, para você, para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Por quê? Porque ali nós vamos desfrutar das provisões dos céus. Só aqueles que estão na vontade de Deus, só aqueles que estão na obediência ao Senhor. Você está na vontade de Deus ou você está fora da vontade de Deus? Você tem andado na vontade do Senhor para a sua vida ou não? Ah, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aqui, ó, a vontade dele para a sua vida, para a minha, para todos nós. Está aqui. É aqui que você vai encontrar. É aqui. Essa é a cartilha do cristão. Essa é o nosso guia de orientação, de conduta, de fé, de tudo. Leia a Bíblia e você conhecerá a vontade de Deus. Leia a Bíblia e você vai saber se você está na vontade de Deus ou não. Talvez isso explique porque você não tem desfrutado dos recursos de Deus. Porque você não tem vivido a vontade de Deus para a sua vida.
se eu não tenho desfrutado dos recursos de Deus para mim, se no meu deserto eu não tenho achado um riacho, se no meu deserto eu não tenho visto meu Quiriate, se no meu deserto, se na minha fome, se na minha necessidade, eu não tenho visto os recursos dos céus enviando corvos para me cuidar, para tratar, para me alimentar, significa que eu não tenho estado na vontade de Deus. Se você não tem vivido, é porque você não está na vontade de Deus, você está fora da vontade de Deus. Procure colocar sua vida na vontade de Deus. Centralize a sua vida na vontade de Deus, e tenha os céus ao seu dispor, tenha os céus ao seu favor. Os céus estão aí, vocês escutam isso constantemente aqui. Os céus estão para nos ajudar. Existem anjos que são ministradores. Essa palavra ministradores está em Hebreus, que diz que os anjos são ministradores daqueles que vão herdar a vida eterna. Eles servem os filhos de Deus, eles servem aqueles que vivem na obediência, eles servem aqueles que estão no centro da vontade de Deus. São anjos. Eu tenho vivido isso, eu tenho desfrutado do meu riacho, do meu querite, eu tenho me alimentado daquilo que os céus têm me mandado, porque no verso 6 diz que os corvos lhe traziam pão e carne, 2 vezes, não era uma vez só não, mas a Bíblia diz que pela manhã os corvos traziam pão e carne, e ao anoitecer também, eles traziam pão e carne. Nós temos que aprender a viver na obediência. Nós temos que aprender a viver e a depender da providência de Deus. Nós temos que aprender, eu e você, a desfrutarmos dos recursos de Deus, dos recursos dos céus. Por isso que os Salmos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Porque o pão Ele dá aos seus enquanto eles dormem. Você nunca leu isso? Você nunca leu isso? Olha o mistério, a Bíblia diz, aos seus Ele dá o pão. Ele dá o pão. Ele dá. Jesus, quando veio, Ele disse, quando vocês orarem, vocês orem, Pai nosso que estás nos céus. Aí Ele diz, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Recursos dos céus, recursos de Deus. Eu e você temos que aprender a viver da providência, do recurso, da obediência, da centralidade da vontade de Deus. Se nós quisermos experimentar essas coisas, se quisermos experimentar essa ajuda do céu na nossa vida. Por isso que você vê alguns crentes, e você às vezes não entende, você olha para alguns, e eles estão passando pela mesma crise, mas eles estão alegres, sorridentes, estão contentes, confiantes, e outros estão acabados, tristes, se arrastando por essa vida, servem o mesmo Pai, servem o mesmo Deus. Acontece que um aprendeu a viver a providência, a desfrutar da providência, a alcançar e tomar os recursos de Deus para a vida dele, enquanto que outros não. Por isso que alguns já diziam que quando nós chegarmos nos céus, nós vamos ser conduzidos por um anjo. Eu acredito nisso. E esse anjo vai nos levar, cada um de nós, nos depósitos dos céus, aonde se encontram os recursos de Deus para nós.
E Ele vai nos mostrar tudo aquilo que é direito nosso e que não foi desfrutado aqui. Ele vai nos mostrar tudo aquilo que deixamos de receber. Ele vai nos mostrar tudo aquilo que nós deixamos de desfrutar. Porque fomos tomados pelo medo, pela ansiedade, pela incredulidade, e não deixamos o céu agir, e não deixamos o Senhor mostrar que Ele é cuidador e Pai, bondoso Pai, amoroso Pai, cuidador daqueles que trabalham por Ele, cuidador daqueles que servem a Ele na geração que eles foram colocados e criados. E para terminar, o verso 7 diz que passados alguns dias, porém o ribeiro secou. E aí? E o recurso do céu, pastor? O senhor está falando até agora desse recurso, desse auxílio aí, secou. Não está vendo aí que secou? Acabou. Acabou. Será que há surpresas no caminho de Deus? Será que há surpresa no caminho daquele que serve o Senhor? Será que Deus não sabia disso? Será que Deus foi pego de surpresa, de calça curta? Expressão horrível para dizer, mas será? Será que Deus não sabia? Não, meu irmão, não é nada disso. Não é nada disso. Se você perceber, o verso responde, quando ele diz, o ribeiro secou, por quê? O quê? Ele está dizendo, por quê? Ele vai responder, porque não tinha havido chuva na terra. Se os céus falhar, a terra vai falhar. Entendeu? Não choveu na terra. Se o céu falhar, a terra vai falhar. É uma lógica. Olha, João Batista é quem disse que o homem não pode receber bem algum se do céu não for enviado, se do céu não for derramado, se do céu não for dado. Eu não recebo nada se do céu não for enviado. Então parou, por quê? Porque o céu parou. É o céu que comanda, é o céu que domina. Não é a terra que rege, mas é o céu que rege. O governo vem de cima. O governo está lá em cima. Agora eu vou te dizer uma coisa, não se preocupe se a sua fonte secar, não se preocupe se o seu riacho se secar. Os recursos de Deus continuarão disponíveis. Por quê? Porque eles são inesgotáveis. Não há um recurso só. Deus já estava providenciando outro recurso, porque no verso 8 diz, então veio a ele a palavra dizendo, levanta-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali, porque eu ordenei. Olha o Deus soberano, olha o Deus que nós servimos, que é o Deus que tem controle sobre todas as coisas. Ele disse, eu ordenei a uma viúva, e ela será o seu próximo recurso. Por que você está com medo? Por que você tem medo? Você acha que Deus só tem uma porta? Você acha que Deus é um Deus que só consegue abrir uma porta e se acabou, aquela acabou? Que Deus é esse? Que Deus é esse?
Nós servimos um Deus ilimitado, o Deus dos impossíveis, o Deus que abre caminho no meio do mar. Quando Israel chegou lá diante do mar, eles não sabiam o que fazer, porque eles olharam para um lado, olharam para o outro, olharam para frente, olharam para trás, e o que eles viram? Montanha, montanha, mar, e o exército de Faraó vindo no encalço deles para pegá-los. E eles disseram: e agora? Vamos morrer. Mas os recursos de Deus não terminam. Quem disse que os recursos de Deus terminou nas 10 pragas? O Deus do impossível, o Deus que tem os recursos inesgotáveis. Disse Moisés: o que você tem na sua mão? A vara. Não toca com essa vara no mar. E a Bíblia diz que o mar se abriu. E a Bíblia diz que Elias ficou por muito tempo sendo alimentado por essa viúva. Uma viúva pobre sustentou o profeta. Providência de Deus, recursos dos céus. Meu irmão, não sei se o seu ribeiro está secando, e talvez você está com medo de que vá te faltar alguma coisa. Eu não sei se você está passando por um momento onde você está vendo que as suas esperanças estão se esgotando. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele, e Ele tudo fará. Fará sobressair. Fará sobressair. Confie no Senhor. Há outros caminhos. Ele vai abrir um outro caminho para você. Ele vai abrir portas onde não há portas. Ele vai fazer o impossível por você. Basta você acreditar e confiar. Basta você servi-lo. Basta você manter-se aliançado com Ele, numa aliança com Ele. E você conhecerá esse Deus maravilhoso. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Quero que o louvor venha aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus. Eu não sei, Senhor, a condição dos teus filhos. O Senhor é que conhece a condição de cada um. O Senhor conhece o momento de cada um aqui, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui da qual o ribeiro está secando, e ele e ela está com medo, Senhor, apavorado, de que talvez venha passar por dificuldade, por escassez, talvez faltar alguma coisa. Senhor, testifica nesse coração, e o Senhor é Deus que cuida dos seus, que o Senhor não deixará ninguém perecer, daqueles que te servem, daqueles que são seus. O Senhor mesmo disse na sua palavra: nenhum dos meus perecerá. Cuida dos teus filhos, Senhor. Cuida dos seus, daqueles que te servem. Cuida daqueles que são compromissados com o Senhor. Cuida, Senhor. Eles têm te servido nesta geração. Eles têm honrado o teu nome. Eles têm sido uma voz no deserto. Eles têm sido, Senhor, uma luz na escuridão. Senhor, socorre os teus. Abre um caminho novo.
Levanta, Senhor, levanta outros recursos e resgata os teus filhos, salva os teus filhos, salva aqueles que te honram. É um princípio na tua palavra, o Senhor mesmo disse: eu honrarei os que me honrarem. Honre, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que têm fé em ti. A fé honra o Senhor e o Senhor honra a fé. Abençoa, meu Senhor. Abre um caminho e socorre os teus filhos, aqueles que estão desprovidos, desempregados, enfrentando dificuldades para pagar suas contas. Senhor, o teu reino não é desse mundo. Oh Senhor, tu ages de uma forma soberana acima dos reis desta terra. Oh, tu és a maior autoridade nos céus e na terra. Vem agir, Senhor, vem agir, meu Senhor. Socorre os teus filhos. Mostra a tua grandeza, Senhor. Mostra a tua grandeza.